Pegue seu aparato sonoro de sua preferência, jovem mancebo. Está começando mais uma quarta do sofá. Hoje temos aqui meu amigo G, como sempre. Oiê! Também temos a excelentíssima presença do Gabinho. Olá, boa noite. E o Wesley. Boa tarde. Olá, pessoal. Totalmente confortável com a câmera. Hoje vamos de indicações livres, porque o assunto rende mais e é gostosinho de falar. Vamos começar com o nosso amigo Gabinho. Pode ser, cara. Tu Pode nos ser. traz essa semana aí, Gabinho? Eu tava muito em dúvida entre dois filmes do mesmo diretor, um japonês. Não vou saber pronunciar, depois vocês procuram aí, eu não... Tá com a cara no muro? Sugiro Tipo que me isso. mame. Aquele... Exatamente, isso daí. E ele tem dois filmes, um é Monsters, não lembro se é no plural ou não, e o outro é Like Son, Like Father, como pai e como filho. Mas eu acho que hoje eu vou trazer o segundo opção, que é como pai e como filho. Como ele, como a mãe dele, como a Ana Maria. Tu pensou nisso O ator é também? o José Serra. José Serra. José José Serra. Serra. o diretor do Desculpa, filme. não dá pra deixar essa Eu passar. tava percebendo que tava um clima meio risonho do meu lado, mas tudo bem. Like Fathers, Like Sunday, não parece tanto. Tá, foi. E esse filme ele retrata duas famílias e essas famílias vão fazer o processo de adoção de uma criança, cada família da sua. Aí acontecem alguns problemas, eles adotam as crianças e alguns anos depois, mesmo não sei se estavam mexendo nos papel, alguma coisa, eles percebem que uma família adotou a criança do outro. Veio trocado, digamos. Veio trocado as crianças da adoção. Aí eles correm atrás do filho correto, teoricamente assim, né? E daí eles trocam, as famílias trocam as crianças. Só que as crianças já estavam vivendo faziam anos, tipo, 3, 4 anos já com a família. E, cara, mostra todo esse lado, tipo assim, da criança já tá familiarizada com aqueles pais, que a criança considera os pais dele, se acostumar com adultos novos e, cara, querendo ou não, mostra o lado dos adultos se acostumar com uma criança nova em casa. Uhum. Porque, tipo assim, mostra o lado de um pai que ele, tipo assim, especificamente de um pai, assim, ele é bem rígido. Só que o filho dele, o adotivo, o que ele já tinha primeiro, ele já entendia isso, ele já sabia lidar com o pai dele, já sabia fazer as coisas que o pai dele falava. E querendo ou não, uma coisa que mostra no filme é, tipo, são duas famílias de classes diferentes. Também Sim. tem. Tem esse lado também. Faz essa questão E daí, social tipo, também. exato, e daí no início eles, tipo assim, ficam uma semana com o meu filho, no final de semana eu pego um pouco do meu de volta só pra, tipo, não ficar no início tão tão longe. Então, e cara, é bem emocionante o filme, assim, tipo, é um Pô, filme... parece legal, cara. Tu trouxe, eu acho que da outra vez que tu veio, tu trouxe aquele Beautiful Boy, Beautiful Boy, é uma do- pegada meio do parecida. Michael assim, Scott tal. com o Timothée Chalamet. E é um filme também sensacional, ele é mais pra esse lado de emotivo. Mas esse do japonês, igual meu amigo falou, esse dorama, ele é muito bom, cara. Ele Parece tipo, bom mesmo. ele é bem emotivo, não vou falar que não, tipo, tu realmente tipo, sente esse diretor, cara, esses dois filmes ele consegue passar muito bem a sensação. Eu ia dizer, porque é super tenso pra caralho, né? Se for pensar... mais ou Cara, menos. é um filme que eu recomendo pra todo mundo olhar, então, tipo... Pega um diazinho tranquilinho assim, que tu tá de boa com a vida. Tá não- afim de dar uma choradinha. Tipo, num domingo ou de Isso, tarde. quando tu tiver de bem com a vida, que o Domingo de café tarde. desceu bem no domingo, É... tu olha esse aí pra te estragar Domingo de na cabeça. tarde, o dia mais exato. depressivo da semana. Não, tu domingo vai de assistir um tarde, filme assim, bem... Quando tá aquela serraçãozinha nublado, 4 da tarde, depois do almoço que veio ali pelas 2, né? Porque vem mais tarde o almoço no domingo. Ah, eu tô velho mesmo, eu almoço meio-dia, filho. Domingo também. Sim. Não, domingo é mais tarde, lá pelas 2. Aí o cara idoso. lagarteia e de tarde, Ah, depois eu sou escureceu idoso. já dorme. Eu sou idoso. Daí olha o filmezinho ali com as janelas também meio já fechadinha com a cortina pra Bah, depois... Meu, se tu me pegar com essa configuração aí, eu não assisto nada, velho. É, né? É puxar um ronco. Mas e tu, Natinha, o que tu traz pra gente essa semana? Amiguinhos, pra essa semana eu vou trazer um livro. Na verdade é uma série de livros, eu acho que tem 5 ou 6 livros, mas eu tô no terceiro. E que me chamou a atenção que na primeira vez que eu vi falar sobre ele foi num streaming que caiu. Um dia eu tava zapeando na Twitch, quando eu ainda tinha paciência pra isso. E aí tinha um cara que ele tem um canal sobre livros.
São 2 irmãos gêmeos. E eles... na verdade foi um Reels dele falando sobre livros. Porque nos livros não tem, na literatura, romance não tem cenas mais picantes, por exemplo, né? Tipo, lá o 50 Tons de Cinza é um soft porn ali, violento. Uhum. Mas esse ali era um romance, só que ele é um romance medieval com fantasia, que o primeiro livro chama Corte de Espinhos e Rosas. Acho que tu já me comentou sobre esse Isso, livro, eu tô a história lendo- é bem interessante. Eu tô lendo agora o terceiro. Ele pega a personagem principal, a guria Feire, ela é uma humana e a vida inteira dela eles moram ao sul de uma muralha, de um ponto que pra lá tem os monstros, que eles sempre ouvem as lendas, tipo como se fosse o bicho-papão, Ele é o- a mula sem cabeça. Não, mas pessoas mesmo, né? Ah, E aí... É tipo aquele filme que tem da Amanda Não tem problema. Seyfried, Qual que é o filme? que eles também não vão pra cidade, que eles têm umas lendas que eles ficam só morando na floresta. tô ligado. Não sei qual é. Mais ou menos uma Eu tô pegada ligado. assim. Mas aí que tá, pros humanos são lendas. Com o tempo, e assim, a família dela, o pai dela era rico, eles eram ricos, e aí ele era comerciante, um dia um dos navios deles, ou o navio deles afundou, eles perderam todo o dinheiro, os caras vieram cobrar, o cara não tinha, eles quebraram as pernas do pai dela, ele era um inútil, vivia como se fosse um rico ainda, só que elas tiveram, ela e as 2 irmãs, e ela era mais velha, não, ela era do meio, elas ainda achavam que elas tinham importância, só que todos os amigos que eles tinham abandonaram eles quando eles perderam dinheiro. Então ela se foi obrigada tipo, a caçar pra não passar fome. E o pai dela não fazia nada, não pedia ajuda pros amigos, todo mundo virou as costas. E um dia ela vai pra floresta e ela vai caçar um cervo que tem lá e aparece um lobo. E daí ela pensa, bom, se eu matar o cervo, o lobo me mata. Se eu ficar quieta, ele vai pegar o cervo e eu vou passar fome. Então ela decide matar esse lobo. Ela viu que era um lobo muito maior do que o normal e tal, e ela achava que era uma dessas criaturas, porque ela tinha ido um pouco além, era um inverno muito forte, do limite, tipo, pra lá tem os monstros, não vai pra lá. Ela ficou com receio, mas ela tinha que comer, a família precisava comer. Então ela matou esse lobo, levou pra casa, tirou a pele do lobo e tal, foi no mercado, vendeu, trocou por comida. Na noite seguinte, a casa dela foi arrombada por um urso, vamos dizer assim, gigantesco, falando que ela tinha matado o amigo dele e agora ela precisava pagar essa dívida de sangue com outra vida. E ele levou ela. O que acontece? Esse ponto pra lá da floresta onde tem os monstros, existia uma raça de seres imortais que se chamavam os feéricos. E por isso que chama Corte de Espinhos e Rosas. Esse cara que veio cobrar a vida dela em troca da vida do amigo, que o amigo dele estava transmorfoseado, sei lá, em um lobo pra caçar. E ela matou realmente um ser imortal. Então o cara veio lá, pegou ela em troca da vida do amigo que ela roubou. Ou ela morria ali ou ela ia com ele. Ou ele ia matar a família inteira dela se ela não fosse com ele. Passando pro lado de lá, ela descobre que esse mundo que eles vivem, que os imortais vivem, existe essa muralha de propósito, porque muito no passado teve uma guerra entre os humanos e os imortais. Os imortais ganharam, mas não quiseram eliminar os humanos e criaram essa barreira invisível para eles não poderem atravessar para cá. Porque ainda tinha remanescentes dessas raças que queriam acabar com os humanos. Então todas as lendas que ela sempre ouviu eram verdade. Ela vai descobrindo que esses seres ainda existem, que eles são imortais, que eles têm todas as cortes deles divididas pelas estações do ano. Então essa de espinhos e rosas, que é para onde ela vai, é a corte primaveril. Então é primavera o ano inteiro. E cada corte tem uma habilidade. Tem a corte dos pesadelos, legal, que tem as habilidades das sombras de dominar a mente, não sei o que. Tem a corte outonal, que tem o poder do fogo. Tem esses ali que tem poder de se transformar em animais, que é o da corte primaveril. E Cheio de druida ali. É, como se fosse. Só que tem toda essa guerra interna entre os imortais também, nesse caso. Então ela vai percebendo que não foi por acaso que aquele lobo estava lá o dia que ela tinha que caçar e acabou matando ele. Então não vou dar mais spoilers, mas é bem legal. Tem cenas picantes, bem descritas ali, mas não é o foco, sabe? É focado principalmente na personagem principal e como que ela vai evoluindo e vendo que, ela vai deixando de ser inocente. Porque ela só queria sobreviver e agora ela tá no meio de um jogo político entre esses seres mortais. O que acontece com a família dela? Aí tu vai ter que ler. Show. Passando para o nosso amigo Wesley. Bom, eu vou indicar uma série da Paramount, uma série nova, é desse ano,
série dirigida pelo Guy Ritchie. Olha, Interessante pra todo cara. mundo. Começamos bem. Grande elenco, Pierce Brosnan, Tom Hardy e grande elenco. É uma série que foca nas gangues de Londres. Em Londres tem muitas gangues, né? Uhum. E então o Pierce Brosnan é meio que um chefe de todos, assim, né? Meio que um Don Corleone. E o Tom Hardy é o encarregado dele. Então o Tom Hardy vai e fica negociando com essas gangues para tentar manter um equilíbrio da cidade, para não ter tanto Pra crime. não dar guerra, Pra digamos. não dar guerra. Aham. A série ainda tá no segundo episódio. O primeiro episódio retrata basicamente isso aí. Tem bastante morte pra quem gosta de morte. Tem bastante drama pra quem gosta de Rich, drama. né? Né? Bons personagens, todos bem estruturados, bem escrito. É uma série que eu indico então aí pro pessoal. Cara, tem uma pegada meio Snatch. Tem uma pegada mais tipo Peaky Blinders do que Snatch. Eu pensei na hora. Só Não que, sei. sem tanto glamour, sabe? É uma coisa mais... Eu fui em Snatch porque é um filme também, assim, de porradaria de gangue do Guy Ritchie, né? Por isso que eu pensei que poderia envergar pra Mas esse lado. nessa ele deixa bem claro quem que é o chefe e quem que tá mandando. Então, Pô, e o Guy Ritchie é bom, cara. O Guy não, Ritchie ele é muito bom. Mas geralmente ele faz isso aí que tu falou. Só que nessa ele deixa bem claro quem que é o líder e quem vai guiar a série até o final. A série Obviamente vai- que vai ter alguém querendo pegar o lugar dele, Vai etc. ter isso aí. Como acontece em tudo que normal. é gangue, etc. Não é meio estilo Sopranos? É que Sopranos é super parado. É que eu não olhei essa pra saber. né? Ela é mais agitadinha. Até porque os ritmos das produções do Guy Ritchie são mais acelerados, Sim, né? sim, sim. Tem muito mais ação, tem muito mais esse tipo de coisa. É um final que surpreende, geralmente. Só que É como um filme esse. é uma série. Só Uma que série. como é uma série, ele Não não tem pode como- se surpreender todo o episódio e no final Uhum. surpreender mais ainda. Não, ele Então, provavelmente tem que então vai tipo, ser criado toda uma narrativa e uma construção pra no final ser uma coisa. Isso é muito Guy Ritchie mesmo. Vai deixando óbvio e depois surpreende. O Guy Ritchie é massa. Show de bola então, amiguinhos. Recapitulando, tivemos pra essa Eu semana. não falei. Perdão. Eu achava certo que tu tinha falado. E tu, meu querido, quase que eu esqueço de ti essa semana. Qual que tu nos traz? Cara, eu vou trazer uma coisa diferente da minha parte. Eu vou trazer um livro. Isso é quase que um milagre. Eu tô lendo ainda, não terminei de ler, mas o livro é interessantíssimo, muito bom. As Cavernas de Aço, do nosso querido Asimov. Ela é uma indicação do Felipe, o Felipe que me indicou. Beijo, Catani. E As Cavernas de Aço, ele trata de um futuro onde as pessoas e os robôs, entre aspas, eles são robôs, né? Mas, enfim, eles convivem, mas não convivem. Então, assim, existem robôs no mundo humano, só que ainda existe muito preconceito com os robôs que estão ali convivendo. E nesse livro, até onde eu estou lendo, ele trata de a investigação de um dos siderais, que eles chamam, que são o pessoal que vem de fora da Terra, de um dos siderais que foi assassinado. E dado esse caso a um detetive humano, para esse detetive humano fazer essa investigação. Porque é o único cara que o chefe de polícia se passa em Nova York, numa Nova York futurista, depois de inúmeras coisas que aconteceram na Terra. E ele passa isso pro principal detetive dele. E esse detetive é um detetive que tem bastante preconceito com robôs. E ele precisa que esse robô ajude ele a fazer a investigação. Ele é meio que obrigado a fazer a investigação desse robô. Quase um Eu Robô da vida. Quase um robô da vida. Né? É que é do Asimov também, inclusive. Isso. Exatamente, cara. Tava E pensando nas coisas. esse filme, ele tem uma pegada muito, pra quem já jogou, ele tem uma pegada muito Detroit Become Human. É muito parecido. Dá Pois pra é, ver. também, né? Cara, e eu amei Detroit Become Human. Um jogão. É jogaço. Já Tem foi toda essa indicado aqui, parte inclusive. também, já foi indicado aqui. E, cara, ele tem muito essa pegada. Até onde eu li, ele é um clima de investigação muito da hora. Muito da hora. De todo o clima também da convivência do detetive com o robô. Cara, é genial. É Asimov.
na essência do Asimov. Os livros do Asimov normalmente não são grandes, né? Esse aí Não, cara, não. Deve ter umas 300 páginas no máximo. tranquilíssimo. Não. É bem tranquilo de Era ler. muita coisa pro cara pensar sobre e uma história curta, né? Isso. Ele deixava isso. o cara encucado. E por isso que ele tem várias coleções, né? Então, tipo, ele metia muitas histórias ali, muitas coleções. E, cara, é uma leitura difícil pra quem não conhece o mundo do Asimov ou pra quem não tá ligado nessa estética futurista, né? Extremamente futurista. Extremamente futurística. Então, assim, é cyberfuturista que chama? Eu não sei o termo correto. Também. Cyberpunk. É que Cyberpunk É que Cyberpunk não, outro, mas é um estilo também. é outro estilo, mas não é esse do Asimov. Enfim, cara, pra quem não está familiarizado com esse tipo de leitura, vai ser um pouquinho mais difícil engrenar, mas ele tem pegadas de Blade Runner, um pouco, não muito. Tem muita pegada de Eu, Robô, mas eu acho que o que mais se assemelha é o Detroit Become Human, sabe? Nessa É estética o mais do atual, jogo. digamos assim, que a gente tem que Isso, puxa isso. E quando eu disse pro Felipe que eu queria começar a ler Asimov porque eu estava interessado em ler Fundação, Uhum. ele disse, cara, lê As Cavernas de Aço antes, que é o que vai te dar a base para te chegar no Fundação e não ficar perdido. Então fica aí minha indicação, As Cavernas de Aço. Recapitulando então para essa semana, tivemos Like Father, Like Son. Corte de Espinhos e Rosas. Mobland. E As Cavernas de Aço. Vocês conhecem o procedimento, se gostaram, curtam, compartilham, sigam, etc. E deixem aqui qual dessas indicações que a gente deu vocês já viram. Se não viram nenhuma, qual que vocês pretendem ver. Viram não, né? Leram ou assistiram. É isso aí, meus queridos amiguinhos. Muito obrigado pela presença aqui dos nossos amigos. O Wesley tá com sono. Mas estamos aí, estamos terminando. A gente E agradece. obrigado por terem vindo. Quando quiserem, estamos sempre abertos para vocês. Coisa boa. Um beijo, um abraço, não façam o que eu não faria. Valeu!